galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 157 da primeira aplicação da prova do Enem em 2018. Estamos seguindo a prova cinza. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Galera, a questão 157 é uma questão de análise combinatória. A gente já vê direto olhando para as alternativas. Olha só, tem arranjo, combinação, coisas misturadas aqui. Então é uma questão que quase com certeza foi considerada difícil no TRI do Enem. Então é uma questãozinha que muita gente se assusta num primeiro momento, mas ela não é muito escabrosa, ela não é totalmente difícil de ser feita. Ela tem uma pontinha mais difícil que o normal, a gente vai ver, que é uma transformação de arranjo em combinação. A gente vai revisar isso aqui e eu vou dar uma dica super legal para vocês para calcular rapidamente uma combinação ou um arranjo. Então fica comigo até o final que vale a pena. Eu vou apresentar para vocês duas resoluções diferentes. Uma resolução mais demorada, na qual nós vamos fazer a revisão de análise combinatória, e uma outra resolução aqui, menorzinha, que é um pouco mais rápido, mas envolve alguma sacada. Vamos lá então para a questão 157. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem os seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Bom, beleza, está mostrando para a gente o que é o Salão do Automóvel, não tem muita coisa para usar na resolução ainda. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes. Aqui já começa a ter informação importante para a resolução. Um estande vai ficar na entrada do evento e outro estande na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Então, nesse parágrafo, a gente já tem informações para desenhar a situação da nossa questão. Eu acho bem legal porque fica mais fácil de entender quando a gente desenha uma questão de análise combinatória. Olha só, no nosso desenho eu coloquei então 2 estandes, aqui eles estão um do lado do outro, lá no evento vão estar mais longe, mas dá para a gente entender, né? Em cada estande eu coloquei 2 casinhas para serem preenchidas, uma com carro e outra com uma caminhonete, como a gente pode ver aqui, ó. Para compor esses estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidas aquelas que serão expostas. Então, coloquei aqui no nosso resumo, né? Temos 4 carros para colocar nessas casinhas e 6 caminhonetes para colocar nessas casinhas aqui. Agora vem uma informação importante, ó. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Ele está falando aqui, ó, dentro de cada estande. Então aqui, ó, dentro do primeiro estande, não interessa se eu vou colocar o carro aqui e a caminhonete aqui, ou o inverso, caminhonete aqui e carro aqui. Mas interessa se eu vou colocar o carro verde aqui e o carro azul aqui, ou o contrário, o carro azul aqui e carro verde aqui. Porque daí muda, né? Eu estou falando daí entre os estandes. Quando eu estou falando dentro do estande, não interessa a ordem aqui, beleza? Então eu botei carro aqui, caminhonete aqui, vai ser assim. E olha o que ele quer, ó. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é qual? Galera, essa questão aqui, ela tem uma parte prática, né? A gente vê uma situação prática aqui, mas a resposta está bem teórica. A gente não vai calcular o valor final, a gente tem que responder em forma de arranjo ou combinação. Então a primeira coisa que eu boto aqui de erro, que muita gente fez, foi marcar ou letra alfa ou letra bravo. Porque pensou da seguinte forma, ó, se eu tenho 6 caminhonetes e 4 carros, eu tenho 10 automóveis no total, para colocar em 4 casinhas. Daí teve gente que pensou, então vou combinar esses 10 automóveis em 4 casas, e marcou letra bravo. Ou eu vou arranjar esses 10 automóveis nessas 4 casas e marcou letra alfa. Por que está errado tanto alfa quanto bravo?
Porque quando eu faço isso de pegar esses 10 aqui, ó, imagina eu pego esses 10 caras aqui, coloco dentro de um lugar e escolho um qualquer. Pum! Eu posso escolher um carro ou uma caminhonete, né? Então eu escolho um, boto aqui. Escolho outro, boto aqui. Concorda comigo que eu estou contando as situações que terão caminhonete, caminhonete aqui? Então esses dois não podem ser respostas por causa disso. Eu não quero caminhonete, caminhonete, nem carro, carro. Eu quero carro, caminhonete, carro, caminhonete. Então a gente tem que calcular separadamente. A gente tem que fazer uma questão para carro, uma questão para caminhonete, achar dois resultados e ver o que a gente faz entre eles. Beleza? Então essa foi só uma introdução. Vamos começar aqui a primeira resolução, então. Na nossa primeira resolução, nós vamos fazer uma revisão de como se resolve uma questão clássica de análise combinatória. Tem que fazer duas perguntas para a situação. Eu vou revisar isso com vocês. Olha só. Então, para resolver, a gente vai pensar separadamente. Primeiro, vamos pensar nos carros e depois nas caminhonetes. Então, olha só. Eu tenho 4 carros para colocar em 2 casinhas, ó. Esquece a caminhonete, eu estou pensando só no carro. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é se sobra ou não sobra. Então vamos lá, ó. Eu tenho 4 para colocar em 2 casas. Sobrou ou não sobrou? Sobrou, né? Se eu só vou usar 2 carros, vai sobrar 2 carros. Então a resposta dessa pergunta aqui, ó, é sim. Então quando a gente responde sim para essa pergunta aqui, nós estamos tratando de uma questão ou de combinação ou de arranjo. Não coube aqui, mas dá para entender, né? Ou é combinação ou é arranjo. Se nós tivéssemos respondido não para essa pergunta aqui, nós estaríamos numa questão de permutação. Então essa primeira pergunta é para separar. Ou é permutação ou é combinação e arranjo. Então a gente já está nessa situação. Agora a segunda pergunta é para decidir qual desses dois que vai ser utilizado. A pergunta é, muda ou não muda? Para responder isso aqui, a gente tem que fazer um exemplo de uma colocação desses carros aqui nessas casinhas. Por exemplo, ó, se eu colocar o carro verde aqui e o carro vermelho aqui. Faço um exemplo, né? Agora eu pego e troco de posição eles. Ou seja, coloco o vermelho aqui e o verde aqui. Pergunto para vocês, mudou ou não mudou a situação? É uma outra composição de stand ou não é? É, né? Então mudou. A resposta é sim para esse caso aqui. E quando é sim para essa situação de muda ou não muda, significa que nós estamos numa questão de arranjo. Se a resposta fosse não, então seria uma combinação. Beleza? Então é um arranjo, já sabemos isso. Então eu vou ter, deixa eu fazer de canetinha preta, que agora é a resolução. Ó. Já sei que é arranjo, então eu vou fazer arranjo de quantos elementos? De 4 elementos, tomados 2 a 2, porque eu tenho 2 casinhas. Pronto, isso aqui representa a quantidade de maneiras que eu tenho de colocar os carros nessas casinhas. Agora eu vou pensar nas caminhonetes, do mesmo jeito, vou fazer as mesmas perguntas. Sobra ou não sobra primeiro, galera? Eu tenho 6 caminhonetes para 2 casinhas. Sim, sobrou. Agora boto aqui um exemplo e inverto. Muda ou não muda? Sim, muda. Então é arranjo também. Mesma coisa que o anterior. É um arranjo de 6 caminhonetes tomadas 2 a 2, né? Porque nós temos 2 casinhas. Agora eu tenho que saber o que fazer com esses 2 carinhas. Eu somo eles ou eu multiplico? Daí eu tenho que pensar, bom, eu vou colocar os carros aqui ou as caminhonetes aqui, ou eu vou colocar os carros aqui e as caminhonetes aqui? É um e, né? E a gente sabe que quando é e, a gente multiplica. Eu vou colocar os carros e as caminhonetes. Se eu falasse carros ou caminhonetes, daí seria mais. Mas é um vezes aqui, então deixa eu botar um asterisco aqui para representar o vezes, né? Essa aqui é a resposta. Mas se nós olharmos nas alternativas, nós não temos essa resposta aqui. E eu vi já gente que achou isso aqui, ou seja, conseguiu fazer toda essa resolução aqui, todo esse raciocínio e marcou letra delta, porque está muito parecido. Galera, tá parecido, mas é diferente, ó.
tem um vezes 2 vezes 2. Então não é a delta a resposta. Notem então que nesse momento, a gente já sabe que não é letra alfa nem bravo, porque nós analisamos no início. Nós sabemos que não é letra delta, porque tem esse vezes 2 vezes 2. E nós sabemos também que não é a letra eco. Por quê? Porque se é arranjo vezes arranjo, não pode ser combinação da mesma coisa vezes combinação da mesma coisa. Então, nesse momento, se não soubesse mais o que fazer aqui, já tinha bastante argumento para marcar a resposta certa, que é a letra Charlie. Mas a gente vai chegar na resposta do jeito correto, né? Só estou mostrando para vocês como vocês devem pensar na hora da prova se não soubessem fazer mais a partir daqui. Como é que a gente vai fazer a partir daqui, galera? Eu tenho que saber transformar arranjo em combinação. Existe uma maneira da gente transformar um arranjo em combinação e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver, eu vou botar aqui embaixo, ó. Então aqui, ó, eu quero transformar um arranjo em combinação ou vice-versa. A gente vai conseguir usar essa mesma técnica de um para outro ou de outro para um. Olha aqui, ó. Como é que é a fórmula do arranjo e a fórmula da combinação? Olha aqui, ó, tá as duas fórmulas genéricas aqui que a gente aprende lá no estudo de análise combinatória. Combinação de n elementos tomados P a P, n fatorial sobre P fatorial, n menos P fatorial. E o arranjo é isso aqui. Galera, olhando para essas duas fórmulas, vocês conseguem ver qual que é a diferença entre as duas? Aqui, ó, é esse elemento aqui. Então, olha só, já que isso aqui é uma equação, isso é igual a isso, eu posso fazer o que eu quiser nessa equação, que a gente pode fazer com números, por exemplo, né? Eu posso pegar esse P fatorial que está dividindo aqui, eu posso passar ele para o outro lado multiplicando. E vai ficar como? Olha só. Olha aqui, ó, peguei o P, joguei para lá, ficou P fatorial vezes combinação, tem um vezes aqui, ó, vezes a combinação de NPP igual isso aqui. Galera, isso aqui que apareceu aqui, ó, não é exatamente o arranjo? Então eu posso escrever arranjo aqui no lugar dessa fração. Daí vou ficar com isso aqui, ó, vou botar nesse cantinho aqui. Essa aqui é a relação que existe entre esses dois caras. Olha só, eu tenho arranjo de 4, 2 a 2. Se eu botar então 4 aqui, ó, e 2 aqui, então o n é 4, boto 4 aqui, 2 aqui também e 2 aqui também. E eu tenho uma igualdade. Então eu posso dizer que o arranjo de 4, 2 a 2 é a mesma coisa que a combinação de 4, 2 a 2 multiplicada por 2 fatorial. Então eu venho aqui e escrevo isso, ó. Usando a transformação eu vou ter. Olha só, isso aqui é a mesma coisa que o arranjo. Agora eu faço a mesma coisa para esse cara, ó. Vezes arranjo de 6, 2 a 2. Boto 6 aqui, 2 aqui. Então, se o n é 6, eu boto 6 aqui, o p é 2, boto 2 aqui e o 2 aqui. Essa resposta que a gente achou anteriormente, que não está nas alternativas, é exatamente igual a essa, porque eu usei essa transformação. Vamos lá, ó, quanto é que é 2 fatorial? É o próprio 2, né? E esse 2 fatorial aqui que está multiplicando, eu vou trazer para o início, né? Já que está todo mundo multiplicando, eu posso botar em qualquer ordem. Então vai ficar 2 vezes 2, que é esse aqui, vezes a combinação de 4, 2 a 2, vezes a combinação de 6, 2 a 2. Olha só, ó, isso aqui é exatamente o que está na alternativa Charlie. É, só que ele botou o 2 aqui no final, né? Mas tudo bem, multiplicação, a ordem não interessa e o gabarito é letra Charlie. Galera, isso aqui, ó, vale muito a pena entender. Se vocês não entenderam, dá uma olhada no vídeo de novo, porque tem que saber essa relação, a gente vê por essa questão aqui. Vamos então para a segunda resolução, que ela é um pouquinho mais rápida. Para a segunda resolução, eu coloquei as casinhas aqui novamente, ó, que nem nós tínhamos lá em cima. Agora eu vou aplicar uma resolução que é muito comum em questões de análise combinatória também. Eu vou preencher as casinhas perguntando quantas opções eu tenho para colocar em cada casinha. Por exemplo, ó, nessa primeira casinha aqui, que é um carro, quantas opções eu tenho para colocar nessa casa? Bom, tenho 4 carros, então eu tenho 4 opções para botar aqui. Agora eu vou botar na caminhonete, eu tenho 6 opções.
Agora eu vou para o carro, eu tenho 4 opções, mas eu já gastei uma aqui, então eu só tenho 3 aqui. E a caminhonete, 6, já usei uma, eu fico então com 5. Agora, como eu vou preencher a primeira casinha e a segunda e a terceira e a quarta, eu estou multiplicando toda essa galera. E a resposta final é o produto, então, dessa galera, pelo princípio fundamental da contagem, é isso aqui. A resposta final é 4 vezes 6 vezes 3 vezes 5. Só que, de novo, não tem essa resposta nas alternativas. Então, como é que eu vou achar isso aqui dentro das alternativas? Eu vou testar uma por uma. Testando uma por uma, a que der isso aqui, eu mato. E para isso eu vou ensinar para vocês uma maneira de calcular mais rapidamente a combinação e o arranjo. Para isso eu vou fazer nesses dois primeiros aqui, ó. Já que mesmo que a gente sabe que não são as respostas, eu vou fazer nesses dois para a gente conseguir entender como é que é a maneira rápida de calcular arranjo e combinação. Bom, o arranjo eu faço da seguinte forma, ó. Eu pego o termo, que é o n aqui, ó, é o 10, e repito ele do lado. Agora eu saio multiplicando uma unidade a menos até completar 4 fatores. Olha só, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Eu vou descendo uma unidade, sempre multiplicando, até ter 4 fatores, que é o que tinha aqui, ó. Então esse arranjo de 10 4 a 4 dá exatamente isso. Apliquem essa fórmula para vocês verem, vai dar a mesma coisa. Então essa é a manha, ó. Começa repetindo 10, multiplica a unidade a menos, até ter 4 fatores. Bom, notem que isso aqui não é a mesma coisa que isso, então não é resposta. Vamos para a combinação agora aqui, ó. Como é que eu começo a combinação? Do mesmo jeito, eu boto 10 aqui e saio multiplicando uma unidade a menos até ter 4 fatores, por causa do 4 aqui. Só que no final eu tenho que dividir, porque é uma combinação, olha aqui, ó, eu tenho que dividir por 4 fatorial. O 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é o resultado da combinação. Então, olha só, dá para eu simplificar algumas coisas aqui, né? Ó, vamos ver, 4 vezes 2 vai dar 8, e esse 3 com esse 9 dá para simplificar, sobra o 3 aqui. Então ficou 10 vezes 3 vezes 7 no final das contas. Que não é esse cara, né? Esse cara não tem nenhum fator 7 e esse cara tem, então não é resposta. Agora eu vou aqui para a letra Charlie, ó, vamos ver. Combinação de 4, 2 a 2. Como é que eu faço? 4 vezes 3, porque ó, eu pego 4 e vou descendo uma unidade até ter 2 fatores. 2 fatores. Só que como é combinação, eu tenho que dividir por 2 fatorial. Galera, 2 fatorial é 2 vezes 1. Agora, vezes. Combinação de 6, 2 a 2. Como é que eu faço? 6 vezes 5. Porque só tem 2 fatores, coloquei aqui, ó. Dividido pelo 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Vezes 2 vezes 2. Vezes 2 vezes 2. Quase que não coube aqui, né? Ó, esse 2 aqui eu consigo cortar com esse 2. Esse 2 eu consigo cortar com esse 2. E olha o que sobrou aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 6 vezes 5. 4 vezes 3 vezes 6 vezes 5. Exatamente a resposta, a letra Charlie. Então fica agora de tema para vocês aplicarem essa manha que a gente aplicou na delta e na eco e chegarem à conclusão que não é a resposta aqui. E o gabarito é a letra Charlie, então. Beleza, galera? Se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!